Eu sei, você sempre quis uma resposta definitiva e bem explicada sobre quem é o Flash mais rápido de todos, né? Barry Allen ou Wally West? Quem é? E hoje eu vou dar essa resposta pra você com a explicação completaça dos quadrinhos, ok? E acredita em mim, é uma discussão muito mais complexa, muito mais profunda do que vocês imaginam. Então vem comigo para essa aula sobre Speed Force. Vamos lá. Astronautas, Peter aqui! Bom, uma coisa importante de ser falada é que na DC não existe necessariamente um Flash principal, ok? Tem que entender isso? Tudo bem, o Barry, ele veio primeiro. O Wally era o ajudante dele, né? O Kid Flash. Mas isso foi no pré-crise, lá nas antiguidades da DC. Já quando rola crise nas Infinitas Terras, o Barry fica preso na Speed Force e ele continua desaparecido durante quase toda a fase pós-crise. Isso foram décadas. Então vamos lá, por décadas o Wally foi o Flash principal da DC. Até por isso, aquele desenho da Liga da Justiça, não existe o Barry Allen, né? O Flash é o Wally West. Só no final do pós-crise que o Barry voltou a aparecer para causar o Flashpoint da outro reboot na DC, gerando os Novos 52. Aí o Barry voltou a ser o Flash principal da DC, enquanto o Wally, que ficou desaparecido, trocou tudo. Agora, na fase atual da DC, os dois Flash estão vivos ao mesmo tempo, e já rolou inclusive uma disputa direta de corrida dos dois. Mas disso a gente fala depois. O que eu quero que vocês entendam é que atualmente, pra DC, tanto o Wally quanto o Barry são o Flash. Eles têm importância igual. E eu não tô falando de velocidade ou poderes, ok? Tô falando em representação. E eu acho que é justamente por isso que a galera ignora os outros velocistas e fica na dúvida sobre qual desses dois é o mais rápido. Até porque eles são mesmo os mais rápidos de todos. E para saber essa resposta, a gente vai ter que tentar entender que tipo de contato os dois têm com a Speed Force. Primeiro é importante saber que todos os velocistas têm algum tipo de contato com a força de aceleração, sabe? Todos os velocistas, ok? Os poderes de todos eles vêm dessa energia, né? Que a gente pode chamar de infinita energia extradimensional de aceleração, que é basicamente a corrente sanguínea do próprio tempo em todo o multiverso DC. Entende? Pensa numa corrente sanguínea do universo. É a força de aceleração. Ou seja, a Speed Force é uma das coisas mais poderosas da DC Comics. Só que alguns velocistas têm uma ligação mais forte com a Speed Force do que outros. Por isso, cada um tem um nível de poder, um nível de velocidade, sabe? Tem uns mais rápidos, outros mais lentos, normal. Acontece que isso não se aplica ao Barry Allen, já que ele não tem só um simples contato com a Speed Force. Na verdade, ele é o gerador dela inteira. Já começa a entender melhor agora onde que eu quero chegar, né? O acidente que deu os poderes ao Barry, na verdade, foi o ponto de origem dessa força multiversal. Foi quando ela nasceu. E a partir dali o Barry está constantemente produzindo a energia que faz a Speed Force ser o que é. Né? A Speed Force depende do Barry para existir. O Barry Allen é o gerador dessa força. Por isso que ele sempre foi considerado o Flash mais poderoso. E ao mesmo tempo que mais precisa ter responsabilidade, já que é possível afetar toda a força de aceleração através do Barry. Aliás, você afeta todos os outros velocistas caso consiga afetar os poderes do Barry, por exemplo, entende? Já que a energia que todos eles usam vem do Barry. Mas, Peter, não é porque ele é o gerador da Speed Force que ele consegue usar, né, todo o poder dela. Aí que você se engana, porque ele, além de ser o gerador, também já provou várias vezes que consegue usar toda a energia infinita da Speed Force. O maior exemplo disso foi o Flashpoint. A cagada não foi viajar no tempo, isso acontece o tempo todo, né? Eles viajam no tempo dia sim, na DC. A verdade é essa. A cagada foi o Barry ter puxado toda a Speed Force com ele quando ele fez isso, o que acabou afetando todo o multiverso, incluindo as entidades, causando um reboot gigantesco na DC. Então, é importante vocês terem noção de que a própria lógica do Barry ser basicamente o dono da Speed Force já faz com que ele seja acima de todos os outros velocistas. Então, sempre que você ouvir alguém falando tipo, ah, mas o Wally corre 17 milhões de vezes a velocidade da luz. Galera, isso não existe. Esquece aqueles cálculos doidos que o pessoal faz, ok? Essa ideia de velocidade que a gente tem não se aplica ao Barry e ao Wally. É uma questão até óbvia. O Barry, ele é uma fonte de poder infinita do multiverso. Então a velocidade dele é infinita também. Por isso que ele consegue romper a vibração cósmica, né, que sustenta o espaço-tempo só correndo. E o Wally não fica atrás. Tanto ele quanto o Barry conseguem correr mais rápido que o próprio tempo. Se você foi nas aulas de física, você sabe que velocidade é uma medida de distância por tempo. Ou seja, quem cobrir a mesma distância no menor tempo é o mais rápido. Ponto! Você pega duas pessoas para cobrir o ponto A ao ponto B. Tem que sair daqui para vir até aqui, ok? Né? A pessoa que cobrir esse tempo aqui, a pessoa que fizer essa distância daqui em menos tempo é a mais rápida. É isso, é simples. Só que para isso precisa existir o tempo, concorda? Senão você não tem como nem fazer cálculo. Na verdade, não. Essa física do nosso universo não se aplica aos flashes, ok? Nessa hora você tem que tirar física. Por isso que eu falo, não faz cálculo quando você trabalha com Speed Force. Eles podem ser mais rápidos que o próprio conceito de tempo, entende?
O Wally consegue ser mais rápido que o teleporte instantâneo, que é literalmente instantâneo. Tem tempo zero. Então o Wally consegue ser mais rápido que isso. O Wally, inclusive, ele já fugiu da morte em si, levando ela até o fim de tudo, onde não existe nada. Nem mesmo o conceito de tempo ou morte. Fazendo a própria morte deixar de existir quando chegou lá. Olha isso. Então, esquece qualquer ideia que você tenha sobre cálculo, física e velocidade. Barry e Wally disputam isso como se fossem entidades. Eles ultrapassam a velocidade infinita. Eles ultrapassam a própria concepção do que é velocidade. Não à toa, quando rolou Guerra Flash, esses dois disputaram corrida. Todos os planos de existência do multiverso DC estavam em risco. O planetário dos mundos, o microverso, o verde, né? Os reinos elementais, a magia, Nova Gênese, Apocalipse, o paraíso, tudo. Tudo estava correndo perigo por causa da grande corrida entre os Flash. E olha, eu sei que vocês querem saber quem ganhou essa disputa e talvez surpreenda alguns de vocês, né, depois de tudo que eu falei. Mas quem venceu foi o Wally. Repara bem nessa aura azul que está em volta dele quando ele começa a ultrapassar o Barry de vez. Essa aura é a resposta do porquê o Wally é mais rápido. Eu sei que muitos de vocês estão bugados pensando, ué, como é que pode, né, o Barry ser o gerador da Speed Force, dono dela todo, e perder para alguém que só tem um contato com ela? Realmente, o Wally só tem um contato com a Speed Force, ok? Não tem ela toda igual o Barry, que é o motor da Speed Force. Só que o Wally ultrapassa o Barry porque ele pode ultrapassar a própria Speed Force. Sempre que ele está próximo de fazer isso, ele fica nesse modo de aura azul. É o que ele faz nessa corrida contra o Barry. Ele ultrapassa a Speed Force em si e acaba liberando outras forças fundamentais, irmãs da Speed Force, né? Forças, mesmo níveis da Speed Force. E essa não foi a única vez que ele fez isso. Numa das mensagens mais recentes dele, né, ele fez de novo essa mesma coisa de correr mais rápido que a própria força da aceleração. Como é que pode isso, né? Ele ultrapassou a própria força da aceleração. Pode parecer que não tem sentido nenhum isso, mas existe uma explicação. O Wally, ele é mais importante na cosmologia da DC do que o próprio Barry. Ou seja, ele é mais importante que a Speed Force. O Wally é um com tudo e com nada ao mesmo tempo. A DC, ela humaniza os Flash, mas eles são entidades. Pete, explica melhor esse negócio de tudo, nada aí do Wally aí que eu não entendi nada. Beleza. Fica complicado mesmo, né? Galera, os poderes dele vêm de algo além do multiverso DC. Eles vêm de camadas acima. Vêm do metaverso. O plano das histórias, ok? Vai abrindo a mente pra entender isso, porque é complicado. O metaverso é o ponto mais alto da DC. É a realidade que originou tudo que você já leu nos quadrinhos. E o metaverso chega a usar o Wally como mecanismo de defesa pra tentar se defender do Dr. Manhattan. Vocês estão entendendo o nível? Então isso é até uma coisa que eu acho legal que a DC fez, porque eles não tiveram medo de cravar que um é mais rápido que o outro e ao mesmo tempo tiveram a preocupação de mostrar o porquê ele é mais rápido. Bacana isso, porque tem editora que se esconde atrás de, não, deixa assim, deixa quieto, fazer votação. Pô, para com isso, né? Eu tô falando isso, galera, porque nos quadrinhos isso é raro, ok? Da editora realmente dizer quem que é melhor ali. Uma coisa que acontece muito, a editora não querer desagradar os fãs dos dois personagens, né? Então ela não deixa de definir quem é o mais forte, quem é o mais rápido. Daí rola aquelas lutas de heróis que sempre acabam em empate. Ou alguém interrompe no meio da briga, né? Ou fica aquela de um ganha uma hora, outro ganha depois, né? Tipo, a gente nunca sabe dizer, fica aquela discussão pra gente. Quadrinhos são assim. Mas dessa vez eles mostraram de verdade quem era o mais rápido. E usam isso como uma resposta oficial. Existe até um ranking oficial também de personagens mais rápidos da DC. E tá lá. O Wally em primeiro e Barry em segundo. Ponto. Não tem discussão. Agora, se você curtiu esse vídeo, compartilhe esse vídeo, leve para as redes sociais para ajudar aquela galera que tá discutindo quem que é mais rápido, quem que é por quê, por que um é mais rápido que o outro. Não existe mais isso, né? É ponto principal. Barry é a força de aceleração, o Wally West é mais rápido que o Barry Allen. Barry Allen já é mais rápido que tudo que você pensar em velocista. E o Wally é mais rápido que o Barry. Isso termina a discussão. Leva isso pros grupos, compartilha com a galera, vai ser bom demais saber que você tá fazendo isso. E comenta aqui embaixo, quem que você acha que consegue vencer um poder desse tamanho? Eu não consigo imaginar quem consegue vencer um poder desse tamanho, ok? Porque antes de pensar, mesmo sendo onipotente, antes dele pensar num desejo, o Wally já tava lá, fazendo alguma coisa, né? Então comenta aqui e se inscreve no canal ativando o sininho. Isso é importante. Eu vou trazer mais informações de Flash, porque a gente tá hypado pra caramba, né? Filme da DC com reboot e tal. Bom demais, galera. Espero você no próximo vídeo com o sininho. Valeu, galera. Fui!